Uma boa tarde, meus amigos. Hoje é dia 11 de junho de 2014, uma quarta-feira, um dia que está morno, não é isso? As chuvas geralmente estão caindo mais tarde, a parte da tarde, e nós já estamos ao meio-dia. Bom, meus amigos, começamos, portanto, o programa Simara Ellery, da sua Camaçari TV, o nosso canal 33. Prestigiem o canal 33, é o seu canal. Bem, amigos, a programação de hoje eu inicio com uma frase do iluminista francês chamado Voltaire, que há poucos dias atrás eu disse a frase para vocês, mas eu fui no Google para saber se eu estava dizendo de forma correta. E estava realmente dizendo de forma correta. Posso não concordar com as palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. E faço do Voltaire as minhas palavras de hoje. Eu posso não concordar com aquilo que você for dizer enquanto eu estou aqui no programa, mas eu defendo até o fim, não desligo o telefone e você poderá dizer aquilo que você quer, porque eu vou defender o seu direito de dizê-lo. Só peço uma coisa, que haja um respeito para que fique mais forte até aquilo que está sendo dito, respeitar a pessoa atacada. Se não gostarmos de algo da administração municipal, que a gente diga, não gosto do prefeito. Não gosto do prefeito Adhemar Delgado. Pode dizer. Agora, não fale do relação familiar dele, entendeu? Não diga nomes pesados, como a gente diz, nomes feios com relação a ele, porque aí aquilo que você está denunciando passa a ter mais força. E senão vão pensar que você é radical. E aos radicais a gente sempre dá um pouco de desconto. Só isso. Mas o direito vocês vão ter permanente de poder dizê-los. Mas eu quero dizer para vocês que agora, no mês de outubro, é a data limite para demitir por justa causa os políticos em greve de ética e honestidade há anos no Congresso Nacional. Então, por que eu digo que em outubro é a data limite para demitir por justa causa? E demitir exatamente os políticos que não têm ética, não são honestos, e são esses políticos que vivem em greve com a ética, com a honestidade, e que já estão há 8 anos ou há 4 anos, 8 anos se for senador e 4 anos se forem deputados estaduais, federais, né? Então, como? Não votando nos corruptos, não votando nos fichas sujas ou envolvidos em tramóias. Então, nós vamos demiti-los por justa causa. Vamos colocar no nosso gabinete, no nosso quarto, entendeu? Na nossa casa, portanto, uma lista. Vamos fazer, sabe, um esforço de memória e vamos nos lembrar de quem prejudicou o desenvolvimento do Brasil, do nosso estado, do nosso município, quem desviou dinheiro, quem foi pego com a mão na botija, e nós não vamos votar neles. Aí eles vão aprender. Porque se eles conseguem, com muito dinheiro, comprar consciência de julgadores, eles não vão poder comprar a consciência do povo. Porque quando se tem dinheiro, paga-se um advogado caríssimo e o advogado consegue, lá tem as suas maneiras, fazer com que eles, sabe, continuem passando, fique no esquecimento, acaba o período de julgamento, aquelas coisas. Mas nós temos que
não nos esquecer. Então, um mau administrador, também nós temos que botar na nossa listinha. Um conivente é aquele que esconde as coisas erradas de outro, ou concorda, fica vendo e não faz nada, entendeu? Isso é que nós temos que fazer. Bom, comecei firme, né? Pois é. Meus amigos, uma charge. Eu trouxe uma charge hoje. Estamos vivendo já minutos de Copa, né? Nós estamos vendo aí um homem sem camisa abrindo uma gaveta. Daqui onde eu estou, está longe a televisão, talvez vocês na sua casa, chegando mais perto, poderão ler. O marido dizendo, querida, cadê minha camisa da seleção para eu torcer pelo Brasil? E a esposa diz, está na mesma gaveta das suas camisas de protesto. Então, na cômoda, dentro da gaveta aberta, tem as camisas. Mais saúde, a do meio, mais educação, e a outra da pontinha, ali do lado direito do teu vídeo, tem show corrupção. Mas vocês estão vendo? Então, a gente pode dizer que é a dupla militância. É aquele que vai pra rua, pedir, entendeu? Fora a Copa, mais saúde, mais educação, mais segurança, gritar por aquilo que se tem, que o Brasil tanto está precisando, não é isso? E, de repente, ele vai e, na hora do jogo, acaba indo assistir o jogo do Brasil, porque é brasileiro. Mas deixe guardadinha, pelo amor de Deus, o que tem nesta gaveta. E para poder depois reivindicar. Não vamos nos esquecer das coisas que não foram feitas por causa da Copa do Mundo. Não, que é isso? A Copa do Mundo foi muito bom ter vindo para o Brasil. Foi bom. Agora, só que as obras, dizem, teriam sido superfaturadas, muitas não terminaram, entendeu? E as coisas assim foram meia confusa, tá algo nublado aí, e que o Brasil, quando vê que a educação não está bem, e que se diz que gastou bilhões com o Estado, com o estádio, aí deixa meio complicado. Mas o que acontece é que nós trouxemos o pronunciamento de ontem, uns pedacinhos do que disse a excelentíssima senhora presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Vamos ouvir? Vamos lá. Amigas e meus amigos, a partir desta quinta-feira, os olhos e os corações do mundo estarão voltados para o Brasil, acompanhando a maior Copa da história. Pelo menos 3 bilhões de pessoas vão se deixar fascinar pela arte das 32 melhores seleções de futebol do planeta. Para o Brasil, sediar a Copa do Mundo é motivo de satisfação, de alegria e de orgulho. Em nome do povo brasileiro, saúdo a todos que estão chegando para esta que será também a Copa pela paz e contra o racismo. A Copa pela inclusão e contra todas as formas de violência e preconceito. A Copa da tolerância, da diversidade, do diálogo e do entendimento. A seleção brasileira é a única que disputou todas as Copas do Mundo realizadas até hoje. Em todos os países, sempre fomos muito bem recebidos. Vamos retribuir agora a generosidade com que sempre fomos tratados, recebendo calorosamente quem nos visita. Tenho certeza de que nas 12 cidades sede, os visitantes irão conviver com um povo alegre, generoso e hospitaleiro, e se impressionar com um país cheio de belezas naturais e que luta dia a dia para se tornar menos desigual. Amigos de todo mundo, cheguem em paz. O Brasil, como Cristo Redentor, está de braços abertos para acolher todos vocês. Brasileiras e brasileiros, para qualquer país, organizar uma Copa é como disputar uma partida suada e muitas vezes sofrida, com direito à prorrogação e disputa nos pênaltis. Mas o resultado e a celebração final valem o esforço. O Brasil venceu os principais obstáculos e está preparado para a Copa dentro e fora do campo.
Para que esta vitória seja ainda mais completa, é fundamental que todos os brasileiros tenham uma noção correta de tudo o que aconteceu. Uma visão sem falso triunfalismo, mas também sem derrotismo ou distorções. Como se diz na linguagem do futebol, treino é treino, jogo é jogo. No jogo que começa agora, os pessimistas já entram perdendo. Foram derrotados pela capacidade de trabalho e a determinação do povo brasileiro, que não desiste nunca. Os pessimistas diziam que não teríamos Copa, porque não teríamos estádios. Os estádios estão aí prontos. Olha, não teríamos Copa porque não teríamos estádio. No começo, pensou-se assim. Mas o Lula teve 3 ou 4 anos para poder ter ajeitado os estádios. Aí ela vai dizer que nós tivemos estádios e que estão maravilhosos. Estão maravilhosos. Mas acontece inacabados alguns. A nossa Arena Fonte Nova, ela tinha ali um conjunto de piscinas que foram soterradas e não reconstruíram. Vão construir depois. Nós tínhamos um ginásio de esportes que também não tem lá. Vai ser depois, entendeu? Ela vai falar, por exemplo, das obras que foram feitas e que, de repente, aquilo que está sendo feito, passou o jogo, mas vão deixar viadutos. Mas tem muitos viadutos que estão inacabados. Nós estamos... amanhã é o dia do jogo. Amanhã é o dia do jogo. Nós estamos a 24 horas mais 4, são 28, 29 horas da hora do início do jogo do Brasil. Entenderam? Agora, Fortaleza mesmo, minha gente, ali no entorno, perto do estado do Castelão, nós temos um problema. Não tem muita coisa que não foi terminada ali. A turma vai pisar na lama. Entendeu? Tem muita coisa que não foi terminada. Ela vai falar em aeroporto. Vocês vão ver e vocês vejam como ficou. Olha aí o aeroporto. Ela vai falar do aeroporto, que não tínhamos aeroporto, que foi bom aeroporto. Desde 2003, entendeu? Que duplicou o número de passageiros. Era no governo do PT. Olha aí os aeroportos inacabados. Eu disse aqui outro dia que eu cheguei de uma viagem e quando eu vinha olhando para o nosso aeroporto, chegando e vinha taxiando o nosso avião, e eu via tudo parado aqui no nosso aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, o nosso antigo 2 de julho. Então, gente, parado. O de Fortaleza, parado. Tá certo, entendeu? Que o ministro de Viação e Obras está dizendo que vai parar a obra porque o dinheiro foi, não concluiu. Não sei. Não sei. Por que só viram agora? Então vamos olhar mais só um pouquinho. Diziam que não teríamos Copa, porque não teríamos estádios. Os estádios estão aí prontos. Diziam que não teríamos Copa, porque não teríamos os aeroportos. Praticamente dobramos a capacidade dos nossos aeroportos. Eles estão prontos para atender quem vier nos visitar. Prontos para dar conforto a milhões de brasileiros. Chegaram a dizer que iria haver racionamento de energia. Quero garantir a vocês, não haverá falta de luz na Copa nem depois dela. O nosso sistema elétrico é robusto, é seguro, porque trabalhamos muito para isso. Desde 2010, quando começaram as obras dos estádios, até 2013, o governo federal, os estados e os municípios investiram... Bom, meus amigos, foi um pronunciamento muito patriótico. Ela pedindo paz, ela pedindo, dizendo que é contra o racismo, é a Copa do diálogo. Por que do diálogo? Bom, mas vamos lá. O que eu quero dizer é que para Dilma Rousseff, a televisão tornou-se uma ferramenta multiuso. Na noite de terça-feira, de ontem, a presidente, ela utilizou a televisão como um escudo para ela. Ela expôs às arquibancadas em rede nacional esse discurso dela
sobre a organização da Copa. E ela foi protegida atrás da telinha. Ela expulsou do roteiro o risco das vaias. Tudo vai bem. Na pequena área dos pronunciamentos que foram escritos pelo aquele marqueteiro dela, que é o baiano João Santana, tudo sempre vai bem quando João Santana escreve alguma coisa. Então, quando as fotos invadem a propaganda, é necessário cortá-la. A aparição de Dilma no horário nobre, entre a realidade do telejornal e a ficção da novela, é uma espécie de reserva, de uma reserva ecológica da felicidade. Não importa que muitas obras de infraestrutura estejam inacabadas há 2 dias da Copa, e ela vende como tudo tivesse sido feito. E no pronunciamento tudo segue a ilógica do futebol. Ela diz assim, é como disputar uma partida suada, muitas vezes sofrida, com direito à prorrogação, a disputa de pênaltis. Nós vamos ver tudo isso. Há obras superfaturadas? Não interessa. No Éden do texto de João Santana, as contas da Copa estão sendo analisadas minuciosamente pelos órgãos de fiscalização. E tem mais. Se ficar provada qualquer irregularidade, os responsáveis serão punidos com o máximo vigor. Então, viva! Aonde é que eles serão punidos? Vamos olhar a Petrobras. Vide a Petrobras. Quem pode apurar o que houve lá? Quem conseguirá? Existe um esquemaço e que nós estamos na CPI, 2 CPIs. A CPI governista, que é a do Senado, onde a maioria que é governista. E a outra CPI, que é a CPMI, que é a CPMI mista, que ela significa que vai ser um grupo de senadores e grupo de deputados. Mas na hora o esquema é tão grande que não se chega a nenhum denominador comum. Então, vocês se lembram na Copa das Confederações, no ano passado? A Dilma invadiu a vida real com a ficção de que tudo estava bem. O que aconteceu? Foi clamorosamente vaiada. Eu tive pena. Mas, gente, não se pode mentir. Nós vivemos num mundo globalizado. Não se tem como mentir. Então, estamos aí. Se ela for aos estádios, ela convidou a premier da Alemanha, a Angela Merkel, para vir assistir o jogo da Alemanha contra Portugal, que seria, inclusive, em Salvador, local onde ela ama estar, que é Salvador. Então, como é que pode ser? Ela não vem, a Angela Merkel está vendo, e ela não vem, não vai vir mesmo. Então está aí, agora, ao negar-se a discussão na abertura da Copa e escolher a proteção e o silêncio da tela de TV, a presidente então buscou uma forma de se esquivar do contato direto com todos nós brasileiros. Mas é isso aí. Tudo bem, eles sabem mais do que nunca como o povo se processa, é um país, um partido que tem uma grande vivência exatamente com relação a fazer política, movimentos, são o melhor de todos. Por isso que eu digo que é uma lástima o PT estar no governo, porque ele é melhor na oposição, porque é um senhor fiscal, mas enquanto governo deixou muito a desejar. Então, ao trocar o contato direto com os brasileiros na abertura da Copa, pelo conforto de mais uma rede oficial de rádio e televisão, a presidente pode ter evitado, então, um grande constrangimento. Mas não vai evitar o julgamento das urnas, porque ela continua de gota a gota, mas está tomando susto quando vem as pesquisas. Aí o PSDB também soltou uma nota. O presidente do PSDB é o candidato, o pré-candidato a presidente da República, o senador Aécio Neves. E ele comparou Dilma Rousseff aos generais da ditadura e fez isso por meio de uma nota oficial.
que foi divulgada também na noite de ontem. E no texto, o PSDB comentou o pronunciamento que a presidente levar ao ar em rede nacional de rádio e TV sobre a Copa do Mundo, a tentativa de associar a seleção brasileira a um governo. Eles dizem lá que lembrou a ofensiva da propaganda do regime militar, né? Naquela época, eu me lembro muito bem, se Brasil ame ou deixe, estávamos vivendo um crescimento extraordinário, entendeu? Mas eu vi também a entrevista do Serra esta semana na Band, que achei fantástica. Ele era presidente da UNE em 64. Eles dizem que tinha um plano, sim. O que eles queriam? Olha só, eles queriam simplesmente evitar o capital estrangeiro aqui no nosso país. Queriam uma reforma agrária extensa neste país. Então, tudo bem. E mais, eles queriam estatizar o país. Acabou. Ninguém ser dono de empresa nenhuma, porque tudo seria do governo. Gente, ele disse isso, Serra, que era um membro do famoso MR8, um dos mais temidos movimentos da época da Revolução. E hoje lança um livro contando tudo isso e dizendo como é que nós éramos enquanto jovens. Como achar que não podemos ter um capital estrangeiro entrando na nossa terra. Então não existia polo petroquímico de Camaçari, não existiria o crescimento de São Paulo, que é tudo quanto é fábrica, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e vai mais para Minas Gerais, crescimento imenso nós temos por aí, a Zona Franca de Manaus. Como é que seria, minha gente? Então não pode, não é isso. Então nós temos que ser realistas. Nós temos que ter um Brasil grande para todos nós. Agora, concordo, sim, é que falta o dinheiro decente para a educação, que só se fala na época de campanha política. Não, vamos aumentar, vamos melhorar. Cota. Cota é para esconder ainda o que eles estão fazendo com o povo brasileiro. Cota. Vamos continuar sendo péssimos na educação e pessoas, como fez o governo, vão passar de ano sem estudar absolutamente nada, sem ter conteúdo. Como? Então, quando sai na primeira entrevista, crente que terminou o 2º grau, que vai conseguir um emprego, na primeira entrevista é barrado. Como? Cota. Gente, o empresário, ele visa lucro. Ele não pode botar no trabalho dele pessoas que não são capazes de produzir. É uma maldade que se faz. E agora, cotas, 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 como se fosse a enganar o povo. Não dá, gente. Era para fazer o quê? Melhorar a escola pública. Ela ser melhor do que a escola particular. Porque é o dinheiro dos nossos impostos que estão ali. E a luta, essa que é a igualdade. A igualdade é feita através da educação. Bom, Segunda Guerra Mundial, no auge, depois de Pearl Harbor, aquela confusão toda, entra o Japão na guerra, como terminou? 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Destruição, pá! O que morreu de gente, até bem pouco tempo, ainda morria gente com câncer e outras coisas por causa da radiação da bomba atômica. Como é que eles saíram dessa situação de penúria? Não foram, não acabaram com o imperador Hirohito, de jeito nenhum. Mas eles saíram através da educação. É um lugar, o imperador, ele só se curva para um mestre. Diante de um professor, ele faz assim. É um mestre. E nós aqui bagunçamos os nossos professores. Recebem mal. Veja a luta de um professor, da aula de manhã, da aula de tarde, da aula de noite, para poder ter o direito a viver, para poder se vestir, para poder alimentar. Então o Japão saiu de uma situação vexatória, de penúria, para a grande potência que continua sendo. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Eu vou botar a minha camisa amarela, sim. Eu sou Brasil, sim, mas com aquilo, da mesma forma que eu comecei esse meu programa
agora, no dia de hoje. Vou votar, sim, mas eu vou ter um poder grande. Qual é? Em outubro é a data limite para demitir justa causa, por justa causa, os políticos que vivem em greve de ética e honestidade, através do meu voto. Um telefonema, alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Ô, dona Simara, é Matilde aqui da Gleba aí. Ô, Matilde, como é que vai a senhora? Estou bem. Aí eu estou aqui parabenizando as suas palavras, que Deus lhe abençoe, porque eu vejo assim, ó, tem uma ética que cobre os erros. Cada professor, não é que o ensinamento é ruim, cada professor ensina e bota o filho na escola particular. Aí faz greve, passa o tempo todo, não resolve, faz greve. Quando volta, ao invés dos... Até aquele livro, Estudos Sociais, que dava a disciplina, o que os meninos faziam, não existe mais aquela matéria. Então, aí, o que é que acontece? Os professores entram em greve, entram em assembleia, nossos filhos ficam à mercê. Aí, quando chega no final do ano, manda fazer um trabalho. É uma marquete, um trabalho não sei mais de quê, mas quando vai dar uma entrevista, lá não cai um trabalho. Isso. Lá cai português, bem claro, lá cai a história, pontuação, e aí fica como nossos filhos. Como é que o secretário nunca visitou uma escola, não visita uma escola, é só sentado na cadeira, entendeu? Tem de tudo no colégio, não tem boa vontade e boa visão. Tem computador, tem bons livros, tem jogos, tem isso, tem aquilo, mas tem aquela coisa assim, lá dentro, assim, aquele ensinamento interno, que os meninos, como é que passa, assim, um menino passa 2 anos no colégio, não passa e continua naquele colégio, tem que ter disciplina. Dona Matilde, o professor tinha que ser também avaliado. Avaliado. Né? Avaliado. Agora avaliado. Veja, mas o professor não bota o filho dele no colégio. A senhora disse que o professor não bota o filho dele no colégio público. Não bota, não. É porque ele conhece o que se passa ali dentro. Pois é. Entendeu? É difícil, né, dona Matilde? Difícil. Dona Matilde, a senhora sempre presente, ouvindo e nos ajudando. Eu fico nas coisas que a senhora fala, porque são coisas verídicas. Aí fala assim, aí o pessoal fala assim, por que não bota ninguém de Camaçari, só vem de fora? Porque os de fora estudam. A gente vê assim, eu fui auxiliar de disciplina 8 anos em 3 colégios de Camaçari, e você vê uma falha enorme. Eu tive uma audiência essa semana com a empresa que eu saí do contrato, e uma advogada que eu nunca vi, era eu que levava a frequência, tanto eu como os outros terceirizados. A advogada da empresa disse que, aí a juíza me perguntou assim, o que a senhora fazia? Eu disse, auxiliava os professores, botava os alunos para a sala, ficava no lugar do professor da primeira à 4ª série, quando faltava professor. Isso. E eu nem disse a ela que aplicava a prova e a gente ficava responsável. Aí uma advogada que eu nunca vi, aí de cabeça abaixo tinha olhar para mim e disse assim, a reclamante não está falando a verdade, que há fiscal para os terceirizados. Ô, dona Simara, eu suspendi do chão, porque eu não sou acostumada a mentir. Entendeu? Que a gente fica na sala assim, ou tinha que ir alguém da coordenação, isso é de todo colégio, ou tinha que ir alguém da coordenação, ou mandar os meninos para casa, ou mandar fazer um trabalho, ou mandar para a biblioteca, mas fica assim, a gente fica, eu só tenho até a 8ª série, fica assim, dando aula, a professora deixa o trabalho e ali a gente pega aquela carga, para quando chegar lá uma advogada que você nunca viu dizer que tem um fiscal para os terceirizados. Eu pedi a Deus que me controlasse, o advogado segurou na minha mão, dona Matilde, só fale o que lhe perguntar. Porque dói na gente. A pessoa estudou, sabe o que é verdade, e vir mentir para cobrir os erros. Nunca vai melhorar esse país. Pois é, mas nós temos que acreditar, não é? Nós podemos também, parte de uma revolução do próprio povo, revolução no bom sentido. Quando eu falo revolução, eu só penso em a gente aprender a votar, ter um voto consciente, né? Pegar em armas não adianta, porque nós vamos irmão matar irmão, não é isso que a gente quer, né? E aquilo que eu vivo dizendo, você tem cavalo, pode montar, mas se você deixar o cavalo desembestar, vai ser difícil você controlar esse cavalo desembestado. Nós não podemos deixar o Brasil desembestar, né? De forma errada, né? Indo rumo ao fosso. Isso nós não queremos. Aí, dona Matilde, meu agradecimento sempre permanente à dona Matilde. Hoje é dia 11. E a Marinha Brasileira está em festa. Hoje é a Batalha de Riachuelo, né?
Vamos falar aí, talvez, eu não sei se se fala em Tamandaré, mas eu acredito que seja no Marechal, tem o Bittencourt, tem tudo. Vamos ver o que é que nós temos aí. É curtinho, mas vamos ver. Alô, pronto, vamos nós. A Marinha Brasileira é de extrema importância para o país, que possui uma fronteira marítima com mais de 8.500 quilômetros. O Brasil possui 16 portos principais e 4 grandes terminais, por onde circulam mais de 26 mil navios por ano, que passam por linhas de comunicação marítima. Origem do Dia da Marinha. O Dia da Marinha Brasileira tem sua origem na primeira batalha naval representativa do Brasil, que foi a Batalha Naval do Riachuelo, no dia 11 de junho de 1865. A esquadra brasileira combateu durante 8 horas a esquadra paraguaia, que foi parcialmente destruída. A nossa pátria do coração, nada por fim da nossa derrota, temos cumprido nossa missão. Pois é, qual o cisne branco que vai navegando no mar azul, mar imenso? Pois é, e eu me lembro que quando eu era jovem, a gente cantava tudo isso na escola. O respeito que se tinha às Forças Armadas, né? Ao Brasil, à sua bandeira. Hoje, a bandeira do time vale mais do que a bandeira verde, amarelo, azul e branco, que é da nossa bandeira brasileira. A gente modifica muitas coisas, né? Não, a gente tem que pensar, a gente torce pelo time da gente, mas o Brasil é o principal. Temos que torcer para o Brasil. Temos que cantar o hino nacional como uma canção de amor, que fale de amor, né? E é isso mesmo, ela arrepia. Nós temos que ter consciência, as escolas têm que mostrar que quando toca o hino nacional, a gente tem que levantar, sabe, em respeito. Foi essa época que quando o professor entrava em sala de aula, os alunos se levantavam para cumprimentar. Hoje não se respeita policial, não se respeita Exército, Marinha, Aeronáutica, muito menos as forças auxiliares. Então está tudo invertido aí. Não se respeita, vamos encerrar. Se não se respeita o Supremo Tribunal Federal, o resto é figuração, né? Vamos nós. Olha, temos um telefonema. Alô? Pois não? Alô. Boa tarde, dona Simara. Pois não, quem fala? Elisete, aqui de Camaçari de Dentro, mas sou moradora de Barra do Jacuípe. Pois não. Eu liguei, dona Simara, para aproveitar a grande audiência do seu programa, né, como sempre, esse programa muito bom que nós temos hoje em Camaçari, que é aí onde a gente desabafa, né, nossos Obrigada. Nossos problemas. Dona Simara, hoje eu quero fazer uma reclamação sobre essa cooperativa, essa Coopera União, essa cooperativa de ônibus que faz o serviço para a Orla. Né? Nós tem a linha que roda Barra de Pujuca, Monte Gordo, Itaipu, Jacuípe, e agora tem essa casa, inauguraram essas casas Minha Casa e Minha Vida, né? Ali na Cetrel. E a cooperativa até hoje não se preocupou de colocar um ônibus só para aquela localidade ali. Quer dizer, os ônibus já vêm de Barra de Pujuca superlotado. Chega em Monte Gordo, pega mais gente. Chega em Jacuípe também. Jacuípe, nós só temos um ônibus. Aí, agora imagina, esses ônibus já vêm cheios, já passam em Jacuípe cheio. Quando chega ali na Cetrel, ainda pega ali no Senhor dos Pássaros. Agora, Minha Casa e Minha Vida, que são 3 etapas, entendeu? A senhora analise como é que vem esses ônibus. Ave Maria. Aí quando a gente sai, pega o ônibus daqui para lá, aí entra lá, porque é bem distante dali da pista para lá, quer dizer, atrasa também a nossa viagem, entendeu? Porque tem que entrar. Eu não sou contra, assim, porque o povo ali merece ter uma assistência, né? Mas bem. Não é o ônibus que já roda para Jacuípe ou Barra de Pujuca que tem que fazer esse serviço. Eu acho que a empresa, a cooperativa, tem a obrigação de colocar um ônibus só para aquela localidade. Porque tem o quê? Senhor dos Pássaros, Canto dos Pássaros e agora 3 etapas de Minha Casa e Minha Vida. Aí eu estou ligando para a senhora. E é muita gente, né? Muita gente. Dona Simara, muita exatamente. Gente. Olha, falou uma coisa muito, muito certa. A prefeitura ela tem que pensar nisso. E tem secretário que é o que vê isso, tem que ver isso, né? Que liga dessa parte, esse setor de transportes. Vocês entenderam o que a Elisete disse?
ela não é contra aqueles moradores que estão ali, não é. Agora, é porque a Cooper União, ela faz o roteiro, orla, já vem cheio, né? Desce ali Cetrel, não cabe mais ninguém, mas para e vamos lotar, superlotar, fica um negócio horrível. Então, sugeria que tivesse um ônibus que fosse ali, até a Cetrel. Continuasse aquele ônibus que vai para a orla, mas o que vai para a orla até pode parar ali no caminho da Cetrel. Como, por exemplo, você está em Salvador, você sai do Guatemi e você quer ir até a orla. Tem lugares que terminam ali na orla. E outros ali na Barra. Ali da Barra retorna. Mas muitos vão até a Praça da Sé, outros passam ainda pela Barra, mas vão até a Ribeira. Faz aquele percurso amplo. Então tem que ter tudo isso. Falta de visão. De visão. Porque no momento em que criou esse mega conjunto habitacional, ali você multiplica, cada família tem 4 pessoas, não que todos os dias vêm para lá e para cá, mas é uma grande movimentação. Pelo menos mais 2.000 pessoas deverão estar entrando, pegando ônibus todos os dias ali. Então cabe uma linha somente indo até a Cetrel. Será que é preciso a comunidade ensinar? Bom, mas a comunidade está ajudando. Bom, temos um transporte? Falta de transporte no condomínio de Lucaia, já que estamos na linha de transporte. Vamos lá. Moradores dos residenciais Lucaia e Praia da Penha têm reclamado a deficiência no transporte público. Segundo eles, após as 19 horas, não tem mais ônibus para o local. O transporte aqui é péssimo. A pessoa tem que descer a pista. Quem trabalha aqui até 10 horas da noite, passa nessa pista aí, sem segurança nenhuma. Aqui os outros já foi roubada celular, já colocaram arma na cabeça dos povos. Eu ainda, graças a Deus, ainda que não aconteceu nada comigo. Mas eu passo aí, tô bem, pedindo misericórdia a Jesus para mim passar nesse escuro. Que aqui, umas 9 horas, aqui já terminou o buzu daqui de dentro. Tem que subir andando e passar no escuro e nos matos. Me riscando a minha vida, que eu tenho uma filha para criar. Pois é. Como é que pode isso? Como é que pode? A pessoa vem para a cidade, como é que vai fazer? Até 19 horas é medo de assalto? Então, quem estuda de noite, como é que fica? Né? Quem trabalha também numa casa particular ou numa loja, como é que volta para casa? Olha, prefeito, a gente tem que lembrar da época em que se pegava ônibus, sabe? A pessoa está só acostumada a andar de carro, aí não sente as dificuldades. Tem que botar o secretário para vivenciar aquele local. Será que não tem nem funcionários da prefeitura que possam também dar essa ideia? Não dá, gente. Nós temos que ter um cuidado muito grande. E como temos uma só de 1 minuto, não vou botar a maior, o Horto Florestal é alvo de denúncias. Vamos lá? Porque isso tem. Horto Florestal no bairro da Gleba B, na Rua Bela Vista, em frente ao Horto Florestal de Camaçari. E aqui, onde já foi lugar de piqueniques, visita de escolas e um local onde você poderia recolher mudas, hoje é tomado por drogados, desocupados, assaltantes e até pessoas que vêm para ter relações dentro do Horto Florestal. Moradores têm reclamado e têm pedido uma solução dos órgãos competentes. O horto é o foco, onde fica a maior a oportunidade de quem não tem o que fazer, dos vândalos, dos filhos que diz que tem a proteção de A, de B e de C, que os pais não podem encostar a mão. Se o pai bater, se o pai chamar para encostar para dar uma repreensão, ele pode chegar lá a ser denunciado e o pai vai ser preso, e o filho que volta para fazer a mesma malandragem na rua. Essa é a posição. As autoridades da gente, a gente não pode encostar a mão, não. O que tem acontecido no horto? O que tem acontecido no horto? Acontecido no outro é diversas apreensões, as pessoas, a polícia vem, realmente eles fazem um papel de levar, mas nem eles mesmos têm autoridade de fazer, que o nosso país, o nosso próprio país, não dá condições que os próprios policiais trabalhem.
Tão bonito o local, hein? Digno de fazer festinha de aniversário, né? Lindo, lindo, lindo o Horto Florestal, piquenique, muito bonito. Agora o povo está começando a ter medo. Drogados, assaltantes, namoros ali que ficam ruins das pessoas presenciarem, as crianças verem, porque são bastante pesadinhos, entendeu? E estamos lá. Vamos ver, precisa de fiscalização. E outra, que não está, não sei se foi dito aqui, fecha ao meio-dia. Como é que fecha ao meio-dia? Um horário bom até para a pessoa vir, dar uma paradinha no seu trabalho, ali faz, come alguma coisa, se refresca, a horinha de olhar. E professores, vamos levar os alunos até o Horto Florestal. Começa a criar o amor à natureza. Bom, nós vamos ter uma entrevista com o senhor Renildo Lopes Bezerra, da Comissão Especial do Conselho Municipal de Segurança. Gente, ele deve estar cheio de trabalho, né? Porque é da Comissão Especial do Conselho Municipal de Segurança. 3627-1934. Você tem o direito e deve entrar no ar. Alguma pergunta, você, por gentileza, aqui pode fazer. Voltamos já já. Programa Contato Direto, de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas. E conta com a equipe entrosada, antenada, conectada com as questões do povo e com o rumo da sociedade. Participe conosco. O número é 3627-1767. É a sua 88 FM. Meus amigos, eu ia saindo, porque daqui eu tenho que fazer a Rádio Sauípe. Mas como se trata de Renildo Lopes Bezerra, aí eu resolvi que ficava para cumprimentá-lo no ar. Uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que respeito, admiro, sempre bastante ligado na política, uma cabeça lúcida, mas profundamente respeitosa. E o que é importante, sempre abalizado, ele, na verdade que ele traz para nós, que ele diz, ele também nos coloca ali numa reta. Quando estamos errados, ele é daqueles que eu ouço e pergunto, Renildo, é verdade? Está certo isso? Porque eu sei que se não tiver, ele vai ser verdadeiro comigo. Então, é uma pessoa verdadeira. E eu estou aqui junto, quem vai entrevistá-lo é Humberto Heller, mas daqui, como o programa é Simara Heller, eu quero dizer que sinto-me honrada com a presença do Renildo, que aqui, ele faz parte do Conselho, de Justiça, não é isso? Faz parte da Comissão Especial do Conselho Municipal de Segurança. É segurança. O que nós mais reclamamos aqui? Segurança. Os grandes têm segurança, carros blindados. Mas isso não acontece com a população. Nós não temos carro blindado, nós temos carro roubado. É diferente. Então está aí. Passo para o doutor Humberto. Mas vou ficar aqui, vou divulgar. Um prazer imenso, viu? Estar com você. Dona Simara, a senhora me deixa assim um pouco até sem jeito e é uma satisfação estar com a senhora, rever depois de muito tempo e dizer que não só nós temos tudo que a senhora falou, mas a senhora tem em dobro tudo que a senhora falou de mim e a comunidade de Camaçari sabe disso e quem conhece sabe de que eu estou falando. Então, muito obrigado e estamos aqui à disposição. Olha, e a música do Humberto aqui é Ave Maria. Era o que tinha, né? Era que tinha também no meu celular. Infelizmente roubaram. Eu comprei uma, vou comprar outra para colocar. Filho da Gleba C é o sobrenome dele, porque ele lutou muito pelo aquele bairro, aquele local, e até hoje continua lutando por lá e por todo a Camaçari. Aonde tiver algum problema, assim, ele vai lá. E hoje ele está vindo aqui para a gente conversar de maneira rápida as coisas que você tem visto, está fazendo e como a gente pode ajudar. Boa tarde mais uma vez, todo o público ouvinte, boa tarde Humberto, boa tarde aqui presente. Estou aqui representando a nossa presidente, Valdeci,
acompanhado do nosso diretor, Paulo Almeida, para falar de segurança, falar do Conselho Comunitário Social de Segurança Pública de Camaçari. Mas eu não posso deixar, doutor Humberto, de aproveitar este momento para falar de um pequeno problema que aconteceu recentemente agora, às 11h20 no bairro da Glebacé, onde, mais uma vez, uma ação desastrosa dessa Secretaria de Ordem Pública, mais uma vez, com representantes da CEOPS e alguns que se dizem representantes e liderança da Glebacé, derrubaram 2 ou 3 barracos ali naquela rua atrás da creche, invasão já há mais de 5 ou 6 anos. Quando de que essa comunidade estava invadindo, o senhor Clóvis, que é o fiscal responsável na área, e o senhor representante também, que me esqueceu o nome agora, seu Zias, sabe da minha luta para que não acontecesse a invasão, porque eu sou contra essa ocupação desordenada no município. Mas, no entanto, não coibiram. Agora, depois que a comunidade gastou seu dinheiro, gastou o pouco do que tem e construiu seus barracos, aí vão lá e querem derrubar. Mas do lado tem uma lá, área de 1.000 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, cercado por um assessor de Theo Ribeiro e cúmplice do prefeito Ademar, que cercou mais de 1.000 metros quadrados e está lá e ninguém derrubou e ninguém botou para fora. Então não pode haver isso dentro de uma comunidade. Isso é uma falta de humanidade, isso é um desrespeito para com as pessoas. E as pessoas que invadiram lá foram incentivadas pelo senhor Lopes, pelo senhor Tagner, pelo senhor Tio Maneco e pelos que estão hoje botando para fora. Então eu, como representante da Glebacé, como diretor administrativo, em nome do meu presidente, senhor Laércio Almeida, quero repudiar e que nós vamos defender os interesses desses moradores, porque nós somos contra a ocupação desordenada. Mas também, se tem que punir, se puna antes, não deixe invadir. Mas como o assunto é segurança, vamos falar de segurança. Só um instante. Você é contra a invasão desordenada. Com certeza. E você é também contra atirar a invasão de forma desordenada, que é o que estão fazendo. Que agora é mais desumana. Mais desumana. É mais desumana do que a primeira. Bota as famílias no relento. E o pior é você saber que eles incentivaram a invasão, que era para poder votar. Aí o pessoal invadiu, incentivado por eles, voltou e agora ele é mais desumano ainda. É triste você chegar lá e ver uns blocos que as pessoas têm uma dificuldade, o cara mata a galinha para vender, o rapaz está trabalhando, que está lá, aí você compra 100 blocos hoje, 200 blocos amanhã, um saco de cimento hoje, e chega lá, derruba tudo de vez. E por que não derruba lá o cara que cercou? A lei orgânica do município, que o senhor conhece muito bem, diz lá, terreno doado pela prefeitura só pode ser o máximo de 8x15. Se a prefeitura doasse esse terreno lá para esse rapaz, como diz lá, que tem lá no caminho 19, teria que ser 8x15. O terreno dá mais de 1.000 metros quadrados. Então, o senhor pode 1.000 metros, cercado. 1.000 metros vai ser 50 metros de frente por 20 de fundo? Ou 20 de frente e 50 de fundo? Eu não tenho essa matemática assim de cabeça, mas quem for matemático e puder aí pode ver. Quer dizer, dá quase 1.000 metros. Se tiver 20 de frente, entendeu? Por 50 a 1.000 metros. Que é 20 vezes 50. Infelizmente a gente teve que falar disso aí. E agora nós vamos pedir à companheira Adriana aqui, que vamos marcar para ela ir lá filmar, entrevistar as pessoas e que possa aqui a gente passar. E obrigado. Vamos falar de segurança. Ok. Então, já começamos falando com segurança. A segurança do cidadão. A segurança do cidadão são terras para ele construir a casa dele, são ruas para ele transitar, são escolas para ele estudar, são postos médicos para ele se curar, são trabalho para ele viver. Isto é que um governo tem que fazer, que um governo que tem que incentivar. Ainda mais um governo que se dizia popular. Eu acho que o nome dele não devia ser popular, devia ser para pular, para botar os pobres para pular quando eles botam para fora.
Mas por isso que eu digo, vota neles, você vai ver o que acontece. Vamos então discutir sobre segurança. À vontade. Se o senhor quiser perguntar, eu estou aí à vontade. Esse conselho, ele é formado por quem, como é que ele age, entendeu? Qual é a força que ele tem para agir em certos momentos? Veja bem, o Conselho Comunitário de Segurança, ele vem com o propósito de fazer com que a sociedade organizada se integre com os poderes constituídos. Quem são os poderes constituídos? 12º Batalhão, 18ª Delegacia de Política, representante do governo nas ordens públicas de segurança e Ministério Público e tudo que vem. Então, o que acontece? Nós temos como base organizar a sociedade para que organizadamente e de forma constitucional possa reivindicar e participar, ajudando a polícia e ajudando a comunidade a ter uma integração maior. Se o senhor vê recentemente, a maioria do cidadão, ele sofre pela segurança pública e ele não tem coragem de denunciar, porque ele tem medo de ir a uma delegacia, ele tem medo de ir a um 12º Batalhão. E quando você tem um conselho, naquele local ele tem os representantes, aonde ele pode ir na associação, ele pode procurar aquele conselheiro, conversar, dizer o que está acontecendo, e aquele conselheiro levar para a sua diretoria executiva, para a sua presidência, e levar aos poderes que podem tomar algumas decisões. E veja, do outro lado também, a própria polícia e os próprios servidores não podem fazer certo tipo de reivindicações e certo tipo de informações, porque, infelizmente, o comando está atrelado politicamente. Eu seria a favor de que um delegado deveria ser eleito pelo Conselho de Segurança do município, pela OAB e pelos funcionários da DAG. Assim seria o comandante, e desatrelar a coisa, porque você veja o que aconteceu agora com o nosso delegado Bruno. Foi afastado simplesmente. Pode não ter acontecido nada, mas deixa a gente de orelha quente. Ele um dia disse que usava o dinheiro dele para ir, no outro dia entrou de férias, no outro dia... Não que a nossa delegada Thaís não seja altamente competente, provou na DEAN, e tenho certeza que vai provar agora na 18ª. Mas a gente tem uma integração muito grande hoje com o comandante Piton, estamos mais acostumados a nos reunir com o subcomandante Cunha, mas temos também com a doutora Tereza, e a gente está se reunindo em todo o município e organizando e reorganizando os conselhos em todos os bairros. Então você que tem aí no seu bairro, querendo qualquer coisa, liga para a nossa presidente, que é a Valdeci, o telefone é 9960-1826, a qualquer momento ela atende e marca uma reunião no seu bairro, a gente vai lá conversar, a gente vai tentar organizar e fazer a cobrança necessária para que a comunidade, de um modo geral, possa reclamar, possa reivindicar e possa ter o que mais é necessário, segurança. Eu acho também, viu, Renildo, que você está coberto de razão. E mais, o conceito de guarda municipal é exatamente dar a essas organizações de segurança dos bairros um grupo de pessoas que devem ser lotados naquele bairro, entendeu? Por exemplo, se vão 30 soldados, eles têm que ficar todo o tempo naquele bairro, se possível morar no bairro, porque com o passar do tempo, eles conhecem todo o pessoal. Se chegar uma pessoa de cara diferente, ele já sabe, já avisa você, avisa outra pessoa, aí tem gente aí diferente chegando aqui no nosso bairro que ninguém sabe o que está fazendo. Doutor Humberto, eu sou do tempo de que tinha o delegado e o guarda de quarteirão. Eu morava na Boca do Rio, morei em Corno de Faria, onde tinha, ainda me lembro, o delegado doutor Jaime, onde ele conhecia todo menino e aquela coisa, e quando a gente fazia qualquer coisa errada, ele levava para a delegacia, dava 6 bolos, e a gente aí não aprontava mais. Quer dizer, eu sou a favor dessa polícia comunitária, como disse, hoje muita gente pede a instalação da volta desses módulos, eu sou contra a volta desses módulos, eu sou a favor do Cosmo Damião, aqueles 2 policiais que ele está de lado a lado falando com as pessoas e que pode estar a gente do que está. Mas, infelizmente, a ONU indica que para cada 200 habitantes se tenha um policial. Ora, se Camaçari tem 270 mil habitantes
e nós temos acho que 300 e poucos milhares, nós estamos 5 vezes menos do que merecemos, porque nós teríamos para cada 1.000, 5, se a gente tem 3 vezes 15, seria 1.500, 1.300 policiais que a gente precisava. Então, de quem é que a gente tem que cobrar isso? A gente tem que organizar a comunidade também para que ajude o 12º Batalhão, a 18º, para que tenha efetivo, capaz de representar a sua corporação e prestar o serviço que a comunidade quer. É isso. Nós fizemos várias reuniões. Recentemente, agora, fizemos uma reunião em Barra de Pujuca. E queremos mandar um abraço aí para a nossa amiga Lucinha de Marinho, que realmente reuniu o pessoal lá, e aí tá, nós estamos aqui à disposição para qualquer tipo de reunião que você queira no seu bairro, organizar uma nova comissão lá, e a gente está aí, a Associação da Glebacê também continua aberta, o nosso presidente Laércio Almeida, que faz parte também da comissão e faz parte do conselho, está sempre aberto para esse tipo de situação e para que a gente possa realmente nos defender, defendendo as coisas básicas que a gente quer. E o interesse nosso é solicitar de que os governantes também, fala-se muito agora em recurso, pacto pela vida. É um dinheiro que agora o governo está botando, inclusive, a propaganda aí. O dinheiro que chegou para a Camaçari, a gente não sabe aonde é que foi aplicado. Onde está o dinheiro? E nós precisamos saber onde é que foi aplicado esse dinheiro. Não é isso? Okay. E principalmente na instalação da UPP do SPOC, que até hoje não foi instalada. Ô, Renildo, nós vamos terminar, o tempo terminou. Queremos lhe convidar para vir outras vezes aqui para a gente discutir isso, comigo, com a Cimara, enfim, para que a gente encontre uma solução melhor para a nossa comunidade. Eu estou sempre à disposição de vocês e quando quiserem também, quiserem marcar com o pessoal do 12º Batalhão, eles estão também à vontade para estar aqui prestando também esclarecimento a vocês. Muito obrigado, Renildo. Obrigado você que está nos ouvindo, entendeu? E espero que ele venha aqui novamente, que vocês escutem o programa e participem. Quer critique ou não critique, o importante é que você participe, ok? Programa Cimara Ellery.